Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Oliveira e hoje estarei ensinando a como utilizar a função SomaC no Excel. Lembrando que essa é a aula de número 9 e para essa aula eu estarei utilizando o arquivo que tem o nome 9 SomaC. Tudo bem? Em aulas anteriores eu ensinei para vocês a função soma, tá? A função soma ela permite, eu pegar um intervalo ali e ele vai somar todos os valores e vai me trazer o total, um resultado. Só que ela tem uma limitação. Tá? Que limitação é essa? Olhe para essa nossa base de dados. Ela contém uma data de uma venda, o cliente na qual eu vendi, o produto e o valor que esse cliente pagou nesse produto. Tá certo? E aí, se você quiser fazer um relatório esmiuçado, detalhado, só utilizando a função soma você vai ter muito trabalho. Por quê? Eu quero saber quanto que eu vendi para o cliente A, para o cliente B, para o cliente C, para o cliente D. Eu quero saber do produto 1, produto 2, produto 3, quanto que eu vendi. Tá? E a função soma, para fazer só com a função soma, você vai ter muito trabalho. Então vamos demonstrar. Você vai vir aqui, vai puxar uma soma normal, selecionar todo o intervalo, e aqui eu vou ensinar um atalho, tá? Você clicou na célula D2, que é onde estão os valores, você vai apertar Ctrl Shift, setinha para baixo. E aí você vai selecionar todo o intervalo, tá? Cuidado com linhas vazias, tá? Se ele encontrar uma linha vazia, ele para na linha vazia. Aí você tem que dar para baixo de novo. E aí eu vou fechar aqui o parênteses e vou dar Enter. Eu tenho uma soma padrão normal. E aí o que o pessoal costuma fazer, galerinha da pesada costuma fazer quando eles querem fazer esse tipo de relatório esmiuçado? Eles vêm aqui em dados, clica aqui na primeira linha da minha base, vem em filtro. Filtra aqui, por exemplo, o primeiro cliente, frigobar. Aí ele vem e puxa uma soma utilizando esses números aqui do frigobar. Depois ele vem aqui e seleciona o queijos e queijos, por exemplo. E por aí vai. Só que isso não é uma maneira profissional de se trabalhar, tá, pessoal? Porque o Excel ele possui a ferramenta, que é o SomaC, para você evitar fazer isso. E depois, se você fizer daquela maneira mais arcaica, utilizando o filtro, quando você vai adicionar informações, você precisa ficar fazendo retrabalho, é muito chato, tá? Não façam dessa forma, façam usando o SomaC. Vamos ver o que o SomaC pede pra gente. Então eu vou digitar aqui, igual SomaC, e vou abrir, e não vou abrir o parênteses, vou ler o que está escrito antes. Adiciona as células especificadas por um determinado critério ou condição, ou seja, ele soma células especificadas por um determinado critério ou condição. Nesse caso aqui nós vamos utilizar critérios. Que critérios são esses? Eu quero saber quanto que eu vendi por cliente e quanto que eu vendi por produto. Certo? E aí eu preciso dos critérios que são o nome dos clientes e o nome dos produtos. E aqui nós precisamos entender que o Excel ele é um software que tem um princípio binário. Para o Excel é difícil ter meio termo. É ou não é 0 ou 1, é sim ou não. É positivo ou é negativo, tá? E por que você precisa entender isso? Vou dar um exemplo para você, tá? Vou escrever aqui, Matheus. Esse Matheus que eu escrevi aqui, ele não possui um espaço no final, ou seja, eu não apertei o espaço aqui no final, tá? Ele tá dessa forma. Se eu vir aqui e digitar Matheus e colocar espaço no final, o Excel vai entender que isso aqui são coisas diferentes. Prova. Vou fazer aqui um esqueminha, tá? Igual. Esse cara é igual a esse cara? Falso. Por que falso? Porque esse Matheus não tem espaço no final e esse Matheus tem espaço no final. Se eu retirar esse espaço aqui, ali vira verdadeiro, porque aí sim eles estão iguais. Então, quando eu vou selecionar os meus critérios, eu preciso que esses meus critérios, esses caras aqui, estejam exatamente igual a esses caras aqui. Qual que é a maneira mais bacana de você fazer isso? Geralmente, você vai retirar aquele relatorinho do sistema, beleza, tá? E aí o que você vai fazer para facilitar a sua vida? Vou deletar tudo isso aqui. Você vai pegar essa coluna toda, selecionando ela todinha, Ctrl C, clica aqui em qualquer lugar que você queira colar e Ctrl V. Lembrando que você tem que clicar na primeira linha, tá? Selecionar a coluna toda, Ctrl C, clica na primeira linha, não na segunda, na terceira, na primeira, tá? E dá Ctrl V. Aí você vai vir aqui em dados, guia dados,
vai selecionar essa coluna toda que você acabou de colar, vai vir aqui em ferramentas de dados, vai vir aqui em remover duplicatas. Quando você clicar em remover duplicatas, ele vai trazer aqui o nome da primeira linha do intervalo que você selecionou, que no caso é produto, e aí você vai dar OK. O que ele vai fazer? Vamos ler o que ele fez aqui, ó. 89.992 valores duplicados, encontrados e removidos. 7 valores exclusivos restantes. O que ele fez? Ele pegou todos os valores duplicados e deletou. E deixou apenas os valores únicos, tá? E como eu utilizei essa coluna C, que é a coluna do produto, como base, eu sei que a coluna G e a coluna C são exatamente iguais. Beleza? Então, todo queijo branco escrito aqui é igual a todo queijo branco escrito aqui. Todo presunto aqui é igual a todo presunto escrito aqui. Beleza? Se porventura aparecer aqui, por exemplo, aqui está a mussarela. Se aparecesse outra mussarela aqui, você teria que ver qual que é a diferença. Às vezes é acento, às vezes é o espaço no final, tá? Muito cuidado também com acentuações e pontuações nas escritas. Geralmente o sistema não trabalha com acento nem pontuação, geralmente. E aí eu retirei os meus critérios, beleza? Depois eu posso colocar aqui total vendido, sem problema. Tá? Arrumo aqui a célula e coloco aqui as bordas, correto? Correto. E aí eu vou fazer a minha primeira equação. Aqui, né, vou começar pela célula H2, vou digitar igual, soma C, e vou abrir o parênteses. A soma C, para acontecer, ele precisa de 3 ingredientes. Intervalo, critério e intervalo de soma. O que é o intervalo? Lembre de ler esse intervalo aqui como intervalo do critério. Por quê? Porque eu vou ter que ir lá na minha base de dados e selecionar a coluna na qual está o meu critério. Eu não vou querer somar com base no meu produto. Então, onde na sua base de dados está a coluna com o nome dos seus produtos? No meu caso, é a coluna C. O que eu vou fazer? Vou clicar nessa primeira linha, que é a C2, Ctrl Shift para baixo. Eu vou selecionar toda a minha coluna, beleza? Como eu vou arrastar depois dessa função para baixo, eu já vou travar esse intervalo aqui, que está indo de C2 até C90.000, tá? Porque eu não quero que ele desça, nem vá para o lado. Então, vou vir aqui, o cursor já está no final, vou vir aqui e vou apertar F4, tá? Se acontecer isso aqui, ó, dele travar apenas os dois primeiros, tá? Você seleciona tudo de novo, ó, e fica apertando F4, até você ver 4 cifrões aqui, ó, 2 em cada número que aparece aqui, beleza? Ponto e vírgula. Critérios. Quais são os meus critérios? O intervalo, eu seleciono uma coluna toda, beleza? O critério, eu seleciono um por um. Eu não seleciono aqui todos os critérios, eu seleciono um critério por vez. Por quê? Porque depois eu vou puxar isso aqui para baixo usando o auto-preencher, ok? Então eu vou clicar aqui no produto queijo branco, certo? Legal. Agora eu vou dar ponto e vírgula. Ele vai me pedir o intervalo de soma. O que é o intervalo de soma? Onde estão os números? É o Excel te perguntando, olha, onde estão os números? Cadê os números para me somar? No meu caso, tá? Os números estão na coluna D. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na célula D2, Ctrl Shift para baixo. Vou também apertar aqui o F4 para estar travando, porque eu não quero que esses números se mexam, eu quero que eles fiquem travados. Beleza? Já travou tudo, ó. Travou D2 e travou aqui o D9, tanto. Beleza? Fechei aqui o parênteses e dou Enter. Então, ele me trouxe aqui quanto que eu vendi no produto queijo branco. E se eu utilizar o auto-preencher, ele vai me fazer esse pequeno resumo aqui, tá? Posso colocar, por exemplo, o formato moeda. Mateus, prova para mim que isso está funcionando, cara. Porque, por exemplo, faz uma alteração. Beleza, eu vou fazer. Ó. Prestem atenção aqui ó, no produto queijo branco e no presunto, tá? O queijo branco aqui está falando que eu vendi 136.822 e o presunto 511.217, tá? O que eu vou fazer? Aqui no presunto, eu vou trocar o nome presunto por queijo branco. Ó. Presta atenção nesses dois primeiros. Ó. Queijo branco, presunto. Olha os valores mudando. Tá? Então, vou desfazer usando Ctrl Z. Tá lá. Então,
a função ela lhe permite fazer relatórios de uma maneira extremamente rápida, prática, tá? Existem outros meios, como por exemplo a tabela dinâmica, mas a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, tá joia? Tá joia. Agora eu quero o meu segundo relatório. Eu sei quanto eu vendi por produto e agora eu quero saber quanto que eu vendi por cliente. Então, o nome dos meus clientes está na coluna B. O que eu vou fazer? Selecionar a coluna B todinha, Ctrl C. Vou clicar aqui em qualquer primeira célula de qualquer coluna e vou dar um Ctrl V. Virei em dados, ferramentas de dados, remover duplicatas. Ele vai me mostrar aqui o nome da coluna, que no caso aqui é cliente. Ela está marcada, significa que é ela que vai receber as alterações. E aí eu vou dar OK. E OK. Beleza? Então eu tenho 4 clientes. Tranquilo. Posso copiar esse título aqui, ó, que é o total vendido, para cá, sem problema. E aí eu vou puxar o soma C novamente. Igual soma C, abro o parênteses, intervalo do critério, então, onde na sua base de dados está o nome dos clientes. Nesse caso, está na coluna B. Né? Então, vou clicar aqui em B2, Ctrl Shift para baixo para selecionar toda a minha coluna. Já vou apertar aqui o F4, né, para estar travando esse intervalo. Lembra que tem que travar tudo, tá? Nesse caso aqui em específico. Ponto e vírgula. Ele vai me pedir o critério. No meu caso aqui o critério são os clientes. Seleciono aqui a célula J2, que foi aonde eu colei, tá? Ponto e vírgula. Ele vai me pedir o intervalo de soma. Ou seja, cadê os números, Matheus? Cadê os números? Nesse caso aqui, os números estão na coluna D. Então, clico aqui em D2, Ctrl Shift para baixo, e aí eu selecionei. Travo também, apertando a tecla F4, tá? Fechei parênteses e dei Enter, ok? E aí eu pego e posso puxar para baixo, tá? Coloco lá o formato moeda e vou lá. Mas, Matheus, tranquilo. Eu fiz aqui por produto, por cliente. Poderia fazer por data? Poderia, sem problema. Então, eu não vou fazer aqui porque a ideia é ensinar o conceito e acredito que provavelmente você já deve ter entendido o conceito. Se eu fiz por produto e por cliente, cadê o meu total? Porque é importante saber o total geral, juntando tudo. Aí tudo bem, ó. Você vem aqui, por exemplo, ó, escreve total igual soma, selecione isso aqui, ó, que é onde você fez o total vendido, fecha e dá Enter. Arruma, pronto. E faz aqui também pro cliente, ó, total, para você comparar, para ver se você não cometeu nenhum erro, tá? Igual soma. E pronto, ó, os valores estão batendo, beleza? Então, essa é a ideia do nosso querido soma C, tá? É uma função que vários setores irão utilizar, recomendo que você a entenda, a compreenda, tá? E a masterize, porque todo setor precisa de relatório. Todo mundo vai ter um gestor que vai pedir relatório. Então você precisa entender como essa função funciona. Tudo bem? Feito o primeiro exercício, a gente parte para o segundo. Então você vai clicar aqui em EX2. Aqui em EX2 eu já deixei esquematizado, tá? Como eu já ensinei para vocês o conceito do remover duplicatas, eu não vejo necessidade da gente ficar repetindo esse processo, tá? Prefiro ficar repetindo a questão da função, porque a função você vai ter que praticar um pouquinho para pegar o conceito. Mas depois de pego, você vai conseguir seguir sozinho, ok? Tranquilo. Nesse exemplo aqui eu tenho uma basezinha bem menor, tá? Que é mesmo para ser didático, legal. E aí eu quero saber quanto que eu vendi por região, quanto que eu vendi por mês e quanto que eu vendi por vendedor, tá certo? Então vamos lá. Vou clicar aqui em G2, que eu quero começar aqui por quanto que eu vendi por região. Igual, soma C, abro aqui o meu parênteses. O que ele vai me pedir? Um intervalo do critério. Ou seja, na sua base de dados, tá? Aonde que está o nome do nome que virá a ser o seu critério, que no caso são as regiões. Nesse meu caso, está da célula B2 até a célula B10. Quando eu vou puxar isso aqui para baixo, eu vou travar tudo aqui, tá? Ó. Ponto e vírgula. Aonde que está o critério? Começa aqui ó, no nome norte. Ponto e vírgula. Aonde que está os números? Nesse caso aqui, ó, não estou trabalhando com o dinheiro em si, estou trabalhando com a quantidade vendida. Mas não tem importância. É onde estão os números. Nesse meu caso, está indo da célula D2 até a célula D10. Travo aqui também, porque eu não quero que ele se arraste. Fecho parênteses e dou Enter. Pego e puxo para baixo.
tá certo? E aí eu sei quanto que eu vendi por região. Vamos ver o resumo por mês. Igual soma C, abro aqui o parênteses, tá certo? E aí eu tenho o intervalo do critério. Na sua base de dados, aonde que está essa coisa que vai virar o seu critério? No meu caso é o mês. Então, ou seja, na minha base de dados, aonde estão os meses? Da célula A2 até a célula A10. Vou travar esse intervalo, ponto e vírgula. Aonde estão os critérios? Aqui. Janeiro é o primeiro. Ponto e vírgula. Aonde estão os números? Está indo de D2 até D10. Travo também isso aqui, fecho parênteses e dou Enter. Então, eu já fiz o meu resumo por região e o meu resumo por mês. Agora eu vou no meu resumo por vendedor. Igual soma C, abro o parênteses, tá? E venho aqui, intervalo. Aonde na sua base de dados está o nome do que vai virar o seu critério, que no meu caso é o vendedor. Está da célula C2 até a célula C10. Aperto F4 para travar esse intervalo, ponto e vírgula, escolho o meu critério, que no caso aqui é o nome do vendedor, escolho 1, ponto e vírgula, aonde que estão os números, está indo de D2 até D10, vou travar esse intervalo aqui, fechei parênteses e dei Enter. E aí eu pego e puxo para baixo, beleza? Matheus, como é que eu posso fazer uma conferência rápida se eu não fiz nenhum erro? Se está tudo certo? O que você pode fazer? Ó? Você pode selecionar todos esses valores aqui, ó, e aqui embaixo, né, no seu rodapé, tem aqui ó, a soma, tá? Se você der botão direito aqui, ó, você pode colocar outras coisas, como mínimo, máximo, contagem numérica. É só você marcar. E se você não quiser algo, é só desmarcar, tá? Mas dessa forma aqui, ó, quando você seleciona, ó, tá vendo que a soma aqui está dando 61.210. Vamos ver o próximo? Ó. 61.210. Vamos ver o próximo do vendedor? 61.210. Ou também você poderia puxar uma soma aqui, né? Ver aqui, do 61.210. Você puxava outra soma aqui, 61.210. Então, tá tudo certo, tá? Feito o exercício 2, vamos para o exercício 3. Só que esse aqui tá bem simples também e já fiz todo aquele esquema do remover duplicatas. Matheus, eu posso deletar isso aqui e refazer o remover duplicatas para praticar? Até recomendo, tá? Então vamos lá, ó. Eu quero saber o resumo por produto e o resumo por vendedor. Igual soma C, intervalo do critério, aonde que está. No meu caso aqui, o meu critério vai ser o produto. Então, na minha base, eu tenho que selecionar a coluna do produto. Que é essa aqui, que está indo de B2 até B12. Aperta F4 para travar o intervalo. Ponto e vírgula. Aonde que está o critério? Célula E2. Ponto e vírgula. Aonde que estão os números? Da célula C4 até a célula C12. Aperta F4, fecho parênteses e dou Enter. E aí eu pego e puxo para baixo. Então isso aqui eu vendi 35 calças, 140 camisas e 70 chinelos. E aí a gente parte para o vendedor. Igual, soma C, abro o parênteses, tá? Seleciono o intervalo do critério, que no caso agora será o vendedor. Então, de A4 até A12, aperta F4 para travar, ponto e vírgula. Seleciono aqui o critério, ponto e vírgula, seleciono aonde estão os números. Aperta F4 para travar, fecho parênteses e dou Enter. E aí eu pego e puxo para baixo. Tá? 245 aqui, 245 aqui. E aí a gente chega no último exercício, que é o exercício 4. Nesse caso aqui seria um exemplo de RH, tá? Então, por exemplo, quanto que eu gasto por área, quanto que eu gasto por cargo, por exemplo. Tá certo? E aí, mesma coisa. Já fiz o esqueminha de remover duplicatas, mas caso você quiser refazer, é só fazer, não tem o menor problema. Só utilizar a área e depois o cargo. Então, vamos lá. Eu quero saber quanto que é gasto por área. Igual soma C, abro o parênteses, intervalo. Aonde na sua base de dados, tá, está a área? Então, seleciona aqui a área, que está indo de A2, Ctrl Shift para baixo, até A59. Aperto F4 para travar tudo, tá?
ponto e vírgula. Qual que é o critério? O nome da área, que no caso é H2. Começa em H2 aqui nesse caso. Ponto e vírgula. Onde que está o número? Está indo de F2, Ctrl Shift para baixo. Travo também. Fechei parênteses e dei Enter. Então, esses são os gastos que eu tenho por área, ok? E agora eu quero saber quanto que eu estou gastando por cargo. Então, igual soma C, abro o parênteses, tá? Aonde na sua base de dados está o que será o seu critério, que no caso é o cargo. Então, vou selecionar de B2, Ctrl Shift para baixo, até B59. Vou travar esse intervalo. Ponto e vírgula. Aonde que está o seu critério? Nesse caso aqui, K2, tá? Que agora é o cargo. Ponto e vírgula. Aonde que estão os números? Os números estão indo de F2, Ctrl Shift para baixo, aperta F4 para travar. Fechei parênteses e dei Enter. E aí eu pego e puxo para baixo. Aí agora eu sei quanto que eu gasto por área e quanto que eu gasto por cargo. Beleza? Essa foi a aula do Soma C. Ela foi uma aula um pouquinho mais demorada, porque eu tive que explicar alguns conceitos e praticar algumas repetições para você entender o conceito. A próxima aula será a função do média C. Ela será um pouco mais breve, por quê? Porque o média C ele é exatamente igual ao Soma C, a única diferença é que, ao invés de fazer uma soma, ele faz uma média, tá? Então, com os conceitos explicados nessa aula do Soma C, a função média C pode ser um pouco mais rápida, porque os conceitos são exatamente os mesmos. Beleza? Pratique, pratique e pratique. Muito obrigado pela atenção. Te aguardo na 10ª aula.